Boa noite. Começando a nossa live da segunda-feira. Tem umas segundas-feiras, 19h30, e outras quintas-feiras, às 20 horas. Para aqueles que desejam pensar conosco, entrar no mesmo diapasão, na mesma faixa de sintonia, na mesma harmonia, não é? Como a música, não é? A música, a sinfonia, todos têm que estar em uníssono, coordenados, para que os instrumentos musicais possam vibrar, de modo que a arte da música possa se fazer uma mensagem, uma mensagem em forma de sons. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que se alimentava de gafanhotos e de mel, que vestia uma roupa de couro com um cinto na cintura, e que, segundo os profetas, Isaías, alguém, a voz que clama no deserto, haveria de anunciar a vinda do divino mestre, por excelência, mestre por deixar uma mensagem de paz que ainda hoje os homens tentam absorver a sua mensagem, tentam iluminar o seu eu, clarificar o seu pensamento, a sua consciência. Então nós vamos ler um pequeno trechozinho, é muito pouco, onde nós identificamos aqui a reencarnação e a mediunidade desde o princípio, dos três anos em que Jesus deixaria a sua mensagem, João Batista repete o seu testemunho. Quem és tu? João confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram eles, nesse caso, quem és? És tu Elias? Ele respondeu, não sou. És tu o profeta? De novo ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és afinal? Pois precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu-lhes João, Eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, Logo aqui a gente vê, que acreditavam os judeus em reencarnação, Porque fizeram essa pergunta, Foram ter com João Batista, a mando de Jerusalém, Os fariseus, Os doutores da lei, enviaram alguém a João Batista, alguns a João Batista para saber, se João Batista era o próprio Cristo que havia de vir, Ele disse que não sou eu, E perguntaram, és tu Elias? Quer dizer, se pergunta a João Batista se ele é Elias, é porque pensavam que João Batista era a reencarnação de Elias. Claro e contundente na Bíblia, onde tem as lições de João, Marcos, Mateus, Lucas, os 4 evangelistas. Depois a gente vai achar aqui a mediunidade, quando Jesus é batizado. A mediunidade, que infelizmente as religiões cristãs ainda negam esse belo intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material,
Então aqui em seguida, não é? João deu ainda esse testemunho, não é? Vi o Espírito descer do céu, sob a forma de uma paloma, e permanecer sobre ele, não é? Sobre Jesus. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse: aquele que sobre quem vires desceu o Espírito, e permanecer esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, vemos aí que desce um Espírito sobre Jesus, não é? Na forma de uma paloma, não é? Branca, não é? De um pássaro branco. Porque nós sabemos que o corpo espiritual, o perispírito, pode tomar diversas formas, né? Ele é muito plástico. Dependendo da alma que manipula os recursos plásticos do corpo espiritual, da mesma forma que nós podemos, quando desencarnarmos, se nós tivermos a capacidade mnemônica de nos recordar de uma vida na Índia e nos achamos confortáveis, essa configuração de indiano, da roupa que vestimos biologicamente de indiano, sendo a mesma persona, o mesmo espírito, da mesma forma que a gente muda a roupa, uma roupa verde, um azul, uma lilás, e não deixamos de ser a mesma pessoa só porque mudou de roupa, o espírito também tem diversas roupagens, não é? No mundo espiritual. Permanece na última encarnação, que ele quer ser reconhecido pelos seus contemporâneos, e através da vidência, não é? Se vê os espíritos na última encarnação. Quando ele não quer ser reconhecido de imediato, ele pode vir na configuração de um hindu, de um brahmane, não é? Sem deixar de ser o mesmo espírito, com a sua bagagem no seu subconsciente, no seu espírito estão toda a bagagem do aprendizado de outras vidas, das suas virtudes, ou então estão todos os seus defeitos ali para serem corrigidos, não é? Então esse espírito veio na forma de uma paloma e pousou sobre Jesus. João Batista identificou que ali estava o profeta, o Nazareno, né? Dizia João Batista: eu te batizo com água, não é? E Jesus batiza com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? São os bons espíritos, a reunião de todos os espíritos que labutam no bem para o bem da humanidade. E essa paloma branca pode ser o próprio Cristo, né? É o Cristo solar, a entidade máxima que coordena o sistema solar, que veio pousar sobre o ombro de Jesus, confirmando que era o enviado deste mestre maior, que é o Cristo em nome de Deus, não é? O Criador de tudo que existe e de tudo que acontece. Então, esse é o batismo, né? O batismo que Jesus veio ensinar e mostrar através de João Batista, que se deixou batizar pelas águas no Rio Jordão, não é? Veio exatamente falar dos recursos da comunicação com o mundo espiritual. Daí veio aquela paloma branca que representa o Espírito Santo, representa os bons espíritos. Os bons espíritos. Não apenas um espírito, mas todos aqueles que buscam o seu autoaperfeiçoamento. Todos aqueles que tentam se evangelizar para se tornarem pessoas melhores, caritativas, que buscam a paz no lar, a paz consciencial, que utilizam o dinheiro de modo que ele sirva também para ajudar o próximo. Esses são espíritos santos, não é? Não é isso? Santos espíritos significa simbolicamente
as almas que tentam se aperfeiçoar, se aprimorar, desde hoje, né, no mundo nosso aqui de relação, né, de sociedade, de política, de economia, de ciência, né? Todos nós, nessa comunicabilidade de uns para com os outros, nos tornamos bons espíritos ou santos espíritos, simbolicamente, entre aspas, porque estamos tentando nos evangelizar. Fora da matéria tem os espíritos que na sua bagagem espiritual de vida após vida vão se lapidando, se aprimorando e vão deixando o seu diamante mais reluzente através da capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus anunciou aí no batismo a mediunidade, a comunicação com os espíritos, quando o Cristo, em forma de uma paloma branca, pousa nos ombros de Jesus, e aí João Batista reconhece: aí está aquele cujos profetas anunciavam, principalmente Isaías, aí está o divino mestre Jesus, aquele que transformará a terra em um ambiente de luz e paz, quando os homens assim o desejarem, quando os homens assim tentarem se assemelhar ao Mestre Jesus, ao divino Rabi da Galileia. Então nós vemos que João Boanerges, né, o João Evangelista, não é? Anunciou que mandaria o Consolador. Jesus anunciou e João copiou, não é? Aprendeu de Jesus quando ele disse: mandarei o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar de tudo o que tenho dito e até mais ainda. E vocês não sabem de onde ele sopra, né? Porque vem do mundo invisível, do mundo dos espíritos. Então a doutrina espírita é muito consoladora, ela conforta grandemente aqueles que não perdem seus entes queridos pela porta da morte. Fecha-se uma porta, imediatamente abre-se outra. Então nós não podemos, nas comunicações com os espíritos que vêm através das religiões cristãs, chamar de demônio a comunicação de um pai, de uma mãe, que vem pela mediunidade tentar se expressar e que logo é rechaçada de demônio, né? Quando pode ser uma entidade, alguém muito querida daquele que está ali naquele conglomerado religioso, e por ignorar, por não saber que ali está um espírito se comunicando, um parente, um amigo, uma alma querida, a taxa de demônio, né? Então é muito triste. A doutrina espírita veio colocar tudo no seu devido lugar. Ali está uma alma, ali está um espírito, ali está nós mesmos, depois de desvestidos da veste biológica. Ali está um irmão, uma irmã muito querido. Ou ali pode estar mesmo o daimon, né? Simbolicamente são todos os espíritos que ainda estão na ignorância do bem, que vivem na escuridão, não é? E daimon, na acepção da palavra, morfologicamente, significa gênio, não é? Então ali está um gênio do mal, das imperfeições. Não está um demônio como a nossa teologia prega, um ser eternamente voltado para o mal, condenado a eternamente ser infeliz. Deus não permitiria, pelo seu amor e a sua bondade, que um ser fosse voltado eternamente para fazer o mal e não ter a oportunidade da felicidade. E a reencarnação é o perdão de Deus para esses daimons, né? Para esses gênios das sombras, almas, espíritos, como nós também o somos, momentaneamente vestidos da roupa carnal. Roupa essa que vai se estragando com o tempo,
nós não conseguimos viver mais do que 60, 70, 80 anos de idade, 90 anos já vai capengando, não é isso? Ou já está muito doente, ou a pressão está alterada, ou as engrenagens estão emperradas, as articulações estão enferrujando. A não ser que a alma, o ser espiritual, esteja jovem, mesmo na senectude, né? Porque nós podemos beber o elixir da longa vida, né? Que os alquimistas, na Idade Média, procuravam o elixir para que eles nunca viessem a morrer, não é isso? O elixir da longa vida, né? Nós estamos bebendo, né, essas águas através da doutrina espírita, nos dizendo que não morremos. Então nós encontramos o elixir da longa vida que os alquimistas, os alquímicos, né, na Idade Média buscavam, de modo que pudessem beber um filtro com que eles remoçassem e conseguissem eternamente a jovialidade. Então, a jovialidade se consegue através de acharmos os conceitos verdadeiros. Conhecereis a verdade, disse ele, a verdade vos libertará. Mas há aqueles cuja verdade demora a chegar. São como as crianças que precisam de várias encarnações, apesar de passarem cronologicamente pelas várias idades, precisam de várias encarnações até adquirir a maturidade espiritual e não a maturidade cronológica da idade na fáscies de uma estrutura atômica, biológica, que dura pouquíssimo tempo, não é isso? Então a vida natural não é essa vida que nós estamos aqui vivenciando por alguns dias, por algum tempo. Essa aqui é apenas uma breve passagem de muita ilusão, onde nós achamos que vamos viver eternamente os prazeres imediatamente enervantes, seja do exagero de uma sexualidade enfermiça, né, nos exageros, né, onde a consciência não aprova, está o exagero, né, se minha consciência não aprova uma atitude de comportamento da minha sexualidade, é porque eu estou avançando no direito do outro ser feliz, estou errado, não é isso? E devo colocar-me no ditame da minha consciência, aprovando a emoção, o sentimento maior do que as sensações. Sensações são grosseiras, passageiras, acontecem num átimo de segundo e depois, se não tivermos a consciência ajustada, nós vamos sentir um poço, um vazio existencial. Quanto mais fundo a gente cai no poço, mais a gente é infeliz, mais se infelicita. Assim também é quando nós não sabemos viver no ambiente doméstico e fazemos a guerra do mundo lá fora, trazendo para dentro de casa. A guerra está lá fora e a gente traz para dentro de casa. Pela desarmonia, pela agressividade, infelizmente, pela falta de saúde. Porque a saúde, ela não está só no corpo físico, a saúde está antes na mente, no pensamento. Como é que nós pensamos? Desta forma, diremos se a pessoa tem saúde ou se tem doença, da forma que ela pensa. Apesar de que o corpo está rigidamente, aparentemente perfeito, está preparando-se para adoecer brevemente pelo comportamento dos pensamentos. Então a nossa nutrição começa do metabolismo do pensar. Então nós estamos metabolizando nossos pensamentos, procurando nutrir a nossa alma, o nosso espírito, de modo que as nossas células correspondam com a vibração dos nossos pensamentos. Então não existe a doença, existe o doente, não é?
Não existe a doença, existe o doente. Porque se nós estamos mentalmente, espiritualmente bem, em paz, em harmonia, com a consciência tranquila, mesmo que o corpo esteja enfermo, você ainda está dizendo, graças a Deus, estou aqui, talvez, ou com certeza, pagando os males que fiz a alguém. Então, estou bem, estou saudável. O corpo pode estar todo quebrado, todo doente, mas a alma está feliz. Então, o que é a saúde e a doença é um estado de espírito, não é? É um estado de espírito. Então, se eu estou bem espiritualmente, não me importa que o corpo esteja aos frangalhos. Agora, se nós quisermos aumentar a nossa saúde corporal, física, biológica, nós devemos vibrar na frequência da saúde. E a frequência da saúde que é? Uma prece, um contato com Deus, com a fonte de onde promana a nossa existência e a do universo, nós estamos regularizando o DNA e o RNA no interior das células, os ácidos ribonucleicos e desoxirribonucleicos. Lá no interior da célula está a programação de todas as vidas passadas, está o arquivo, né? De todas as nossas vidas passadas. Refletidas no RNA e no DNA, nos ácidos ribonucleico e desoxirribonucleico, não é? Aí está o arquivo dos nossos débitos. O câncer, quando ele começa a multiplicar células doentias, é porque a alma necessita resgatar os seus débitos. Fez aos outros o mal que fez aos outros não foi aos outros, foi a si mesmo, porque repercute no nosso mundo celular, não é? Através do eletronismo dos átomos, das vibrações eletrônicas do núcleo atômico com seus elétrons em sua volta, em harmonia ou em desarmonia. Então, que nós possamos aprender o conceito de saúde, porque geralmente a nossa medicina vê apenas a massa encefálica, o coração separado do cérebro, o estômago separado do pulmão, o fígado separado do intestino, tem as suas especialidades médicas e estudam uma parte do conglomerado biológico, mas esquecem que nós somos uma estrutura psicobiológica, não é? Não é isso? Onde nós temos mente e corpo. Então, a nossa medicina deverá evoluir também com a espiritualidade. Medicina deverá evoluir no conceito de que nós não somos podemos estudar só um ser, pela psiquiatria, pela psicologia, separado de toda a estrutura atômica que forma o nosso arcabouço biológico. Segundo os antigos, não é? Mens sana in corpore são. A mente sã gera um corpo são. Mens sana in corpore são. Então nós não podemos separar o coração do fígado, do estômago, do cérebro. O futuro da medicina verá que a saúde começa do ser invisível, que é o espírito, para o ser momentaneamente visível, que é o corpo biológico, que se desfaz em lama quando perde vitalidade. Então nós só temos vitalidade porque temos um espírito que promana no corpo biológico, através do sistema nervoso central, das sinapses, não é isso? E aí
nós conseguimos, o espírito consegue movimentar através do sistema nervoso toda a indumentária biológica, o carro da alma, o carro do espírito. Então a vida natural, normal, não é essa que a gente vive apenas alguns dias. Ela é uma passagem muito breve para uma vida maior, mais enlarguecida, que é na antimatéria, no mundo dos espíritos, onde todos nós vamos desaguar, queiramos ou não. Não é? Queiramos ou não. A Salete está acompanhando a live. Já vi aqui a Ana Carolina, né? O Robson, Gilson, boa noite. Boa noite, irmãos, né? Que ele está dando aqui o recado. Boa noite, não é? Enfim, graças a Deus, a doutrina espírita matou a morte. A doutrina espírita acabou com a morte. Não é um céu utópico. A mediunidade faz parte da vida de todos nós, até do Santo João Bosco, né? Que foi um educador da Igreja Católica, não é? Que criou os colégios salesianos, né? Então, João Bosco saiu a caminhar na natureza, em Turim, né? Na Itália, em busca de um momento com a mãe natureza, mãe pai natureza, árvore, vento, sol, calor, pôr do sol, do alaranjado, avermelhado do pôr do sol, embaixo de uma árvore, é em prece, né? O Santo João Bosco, não é isso? Da Igreja Católica. Porque a mediunidade não é prerrogativa do Espiritismo. O Espiritismo só vem ensinar a termos uma mediunidade mais esclarecida e saudável, né? Quando de repente ele concentrado em prece, não é? A gente pede um pouquinho de silêncio aí na salinha, por favor, da salinha ao lado, tá certo? Viu, Sérgio? Por favor, um pouquinho de silêncio, por favor, né? Então João Bosco, não é? Sentado debaixo da árvore, de repente começou a chorar, porque vinha aproximando o espírito da sua mãe. Então ali não era o Espírito Santo, era a sua mãe, né? Configurada na forma perispiritual de sua mãe, né? E ele perguntou: mãe, a senhora está no céu? Não, meu filho, passei pelos purgatório, que é uma região muito momentânea, em que muitos passam, né? Antes de vir para o céu de uma consciência tranquila. Esse é o céu. Então, lá do mundo dos espíritos, ela dando seu alô para João Bosco, não é? Então, os espíritos se comunicam, não pedem licença, nem aos católicos, nem aos evangélicos, nem aos espíritas. Os espíritos somos nós, que devemos aprender a tê-los na condição de irmãos e de irmãs, como seres vivos e não como seres mortos, como se fosse uma fumaça. Então o espírito, ele tem toda a sua estrutura atômica, o seu metabolismo. Quando desencarna, atrofia o estômago nos mais evoluídos, porque ele não precisa mais se alimentar da carne, do feijão, do arroz, da farinha, não é? Então o estômago, ele se retrai. Mas para os seres mais inferiores, mais ignorantes, mais terra-terra, sentem fome, se desesperam. Então lá no mundo espiritual, nas colônias, eles têm que fazer um caldo de vegetais para que haja uma adaptação do estômago, não é? Porque lá no mundo dos espíritos não se mata, não é? Aliás, o caldo vegetal com gosto de carne, né? Para eles, no seu desespero, não sofrerem tanto, não é? Ou então muitos ficam mesmo com muita fome, sede, frio. Essa é a conotação do inferno simbólico de Dante Alighieri, de calor, não é? Porque a consciência dolorida da culpa provoca no corpo espiritual calor intenso ou frio intenso. Não tem o meio termo, não é? Para essas almas sofredoras, não é isso?
Então vamos compreendendo, vamos caminhando devagar, são 20 horas. 20 horas, dia 31 de agosto de 2020. Já vamos chegar aqui bem próximo ao 2021. Então o Brasil, como o coração do mundo e a pátria do Evangelho, onde a árvore do Evangelho foi transplantada da Palestina para o Brasil, é o país mais espiritualista do mundo. E para vocês terem uma ideia, o próprio João Bosco, em um sonho, premonitório, teve entre os paralelos 15 e 30 do nosso globo e visualizou ali Brasília, seria construída, por Juscelino Kubitschek, que ali seria o local onde promanaria a nova fase do cristianismo, a nova oportunidade cristã de nós, seres humanos, compreendermos a luz meridiana da razão e da fé racional, de que Jesus, o Nazareno, é, antes de tudo, aquele que veio ensinar a caridade. Caridade que é misericórdia, que é bondade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, primava muito pela pureza doutrinária do cristianismo. Paulo de Tarso tinha horror à judaização do cristianismo. Porque ele via que muitos judeus, fariseus, estavam tentando mesclar o cristianismo limpo, claro, de Jesus, caridade do Jesus que andava com os pobres, com os necessitados, para não tornar-se os templos do cristianismo tais os do farisaísmo, onde o dinheiro ofertado nessas igrejas cristãs de hoje e de outrora, que estava começando, pudesse um dia desvirtuar a caridade, desvirtuar a caridade. Ai, quem dera que os dízimos comprassem o pão. Ai, quem dera que os dízimos não precisassem pagar os profissionais da religião. Paulo de Tarso era tecelão. Onde chegava, ele parava numa tenda, numa cidade, ou em Éfeso, ou em Corinto, ou em Troade, E ali ele ia trabalhar como tecelão para poder não ser pesado a ninguém. Pedro era pescador, pescava, cada um tinha a sua profissão. A profissão tinha os judeus, no seu farisaísmo, eram pagos pela religião, mas nunca ouvimos dizer que os apóstolos recebiam dinheiro como profissionais da religião. Tudo que eles tinham era repartido com os pobres, os necessitados, os infelizes, os enfermos, o caldo, a sopa reconfortante, o alimento para os infelizes. Então, quando o cristianismo compreender que o dinheiro que entra pela porta, uma porta de uma igreja, sai pela cozinha em forma de alimento, o cristianismo com isso acabará com a fome, nem os políticos, são os cristãos, acabarão com a fome na terra. Mas enquanto ficarem só nas suas ortodoxias, nos seus dogmas anquilosantes, traumatizantes, congelantes da verdade, dá no que está dando aí. Religiosos que leem a Bíblia cometendo crimes nefandos. Não só no meio espírita, não citar nomes, como no meio evangélico, ou como no meio também do catolicismo, falsos profetas aos milhares. E faltou o quê? Faltou coração, faltou sensibilidade no cristianismo, faltou amor ao próximo. 20 horas e 5 minutos, a gente poderia caminhar mais, mas quinta-feira a gente continua, lá da nossa residência, atrás fica a paisagem do nosso aquário. Estamos esperando ali
mandando terminar uma pintura ali, bem franciscana, para a gente inaugurar a nossa pintura da Sala da Cura, né? Com os motivos de Francisco de Assis, né? Na parede. Está pintado, está lindo. Não é isso? E aí a gente vai colocar esse painel numa das lives daqui mais adiante, quando terminar esse projeto, né, de pintar na sala curativa, né, onde os espíritos vêm dar a sua colaboração, não tomar o lugar dos médicos terrenos. Não é função dos espíritos tirar a profissão dos médicos, é apenas colaborar onde eles não podem chegar. Os espíritos podem chegar na antimatéria, não é? Desbloquear um chakra que vai favorecer um plexo nervoso desobstruído de fluidos densos, não é isso? E isso os espíritos podem fazer e fazem muito bem, desde que a vida é vida. Desde a África, na pobreza, a mediunidade serve também muitas vezes para curar. Hoje não precisa-se mais cortar os corpos físicos, deixa que os médicos façam isso. Os espíritos podem fazer isso muito bem por outros métodos, não é? Através do ectoplasma, através dos recursos, não é? Eletromagnéticos, não é? E através de uma seringa sem agulha ele pode puxar energismo negativo de um certo órgão, né, e favorecer uma vibração harmônica daquele órgão, e ele começar a bater e a funcionar numa frequência de saúde plena. E isso só tem valor quando é de graça. Se for cobrado, os bons espíritos se afastam. Aí vem os maus e começa a derrocada daquele médium, começa a sua destruição. Não é? Porque, segundo o Mestre Jesus, o maior médium curador que já veio à Terra, que curava cegos com saliva e lodo, que deu exemplo da mediunidade curativa, não é? Que através de uma palavra também curava os obsediados, chamados na época de endemoniados, não é? Jesus cuidava daquele que estava encarnado e do desencarnado também. A sua palavra de amor pleno, de luz, fazia com que aqueles espíritos chegassem às lágrimas e, arrependidos, deixavam a perseguição dos lunáticos, que ora caía no fogo, ora caía na água, e que as mães levavam, não é? Que hoje estariam nos ambientes psiquiátricos. Naquele tempo não tinha, né, psiquiatria, então eram considerados loucos os obsedados, não é isso? E Jesus curava. E hoje a doutrina espírita, através da desobsessão, é um auxílio à psiquiatria, à psicanálise, à psicologia, por essa fé que promana ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo, que se chama doutrina espírita cristã. Vamos fazer a nossa prece agora, não é? Agradecer a Deus essa oportunidade da relativa saúde que nós temos, aproveitando essa caixa biológica que é esse corpo que abriga uma alma, que quando dorme nós nos afastamos um pouquinho e vamos ao mundo espiritual respirar os ares do mundo dos espíritos. Quando voltamos, temos tudo aquela lembrança em forma de sonhos. Quando a pessoa é muito terra a terra, fica tudo sem pé e sem cabeça, ela não sabe definir as visões que teve enquanto o corpo estava aparentemente morto, em estado letárgico pelo sono, afrouxando os laços do sistema nervoso central, e através da nuca, o fio umbilical, podemos dizer assim, dourado e prateado, acompanha o espírito, só que não parte do umbigo. No espírito parte da nuca, não é isso? É o escafandro, no qual permite que o espírito se afaste até onde permite a sua evolução. E nisso nós recebemos conselhos dos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, ou então entramos em contato com os que já morreram, dizendo: sonhei com fulano que já morreu, foi tão bom, fulano estava tão feliz.
me dava um abraço tão bom. Na verdade, estavam se reencontrando no além-vida. Então, como é consoladora a doutrina dos Espíritos, ensinando a gente esses contatos, a luz meridiana da razão. Vou fazer minha prece e agradecer a Deus. Nós avançamos aqui no templo, temos outros trabalhos a realizar, a comunicação com os Espíritos, os nossos irmãos e irmãs do além, através do meio mediúnico, não é, que Kardec deu a nomenclatura mediunidade. Kardec não inventou a doutrina espírita. Os espíritos existem nos templos iniciáticos da Caldeia, da própria Judéia também, através dos fariseus, não é, que acreditavam na reencarnação, mas Jesus criticava os fariseus hipócritas. Tinha tanto hipócritas na religião dos fariseus que acreditavam na reencarnação. Eles pregavam uma coisa e faziam outra. Pegavam a bondade e faziam a maldade. Não é? Então Jesus dizia que eram sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Só tinham verniz da bondade, como muitos religiosos que só têm um verniz da bondade. Mas são como lobos que invadem a casa das viúvas para melhor enganar, espoliar. A viúva representa a enganação na religião, o dinheiro, não é, que não está em função do próximo, é em função da política religiosa, do soldo dos religiosos, não é isso? Não é? Quando Jesus diz, dá com a direita sem que a esquerda veja, faz o bem pelo bem. Ai, quem dera todos os religiosos tivessem uma profissão para não depender da religião, para viverem da religião. Ai, quem dera. Terceiro milênio vai chegar a isso, viu? Podem ter certeza. Podem ter certeza absoluta que no terceiro milênio ele não passa. Não é? Há que todos nós religiosos, espíritas, católicos, evangélicos, coloquem o dinheiro no seu devido lugar para fazer bem a caridade e não manter riqueza de religiosos, não é, que desviam a função do Mestre Jesus em função da sua egolatria, do seu egoísmo. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós a luz do teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos mundos visíveis e invisíveis. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão do Espírito, né? Dai-nos hoje sempre. Perdoa ofensas nossas à medida que perdoarmos desencarnados ou encarnados. Não deixa cairmos na tentação dos males que possa haver em nós, né? Porque a ti pertence a glória, o reino e o poder para todos sempre, sempre, sempre. Vamos pedir a João, pescador de almas, que lance seu manto de luz, sua rede de pescar, neutralizando em nosso coração, dos nossos familiares, dos nossos amigos da internet e amigas da internet. João, pescador de almas, lance sua teia luminosa, possa afastar aqueles que na sua infelicidade, às vezes teimam em prejudicar os que estão na indumentária da matéria, por ignorância e não por maldade, mas por não saber a bondade. Vamos pedir para que sejam trazidos para o nosso ambiente de paz e luz, para que possam momentaneamente habitar os hospitais aqui, adredemente construídos no mundo paralelo, no mundo invisível, na antimatéria, para que eles possam receberem medicação adequada, porque morrer não significa adquirir a saúde, para vocês terem a ideia, né? Hein? Ai, fulano morreu. Pode estar doente ainda no mundo dos espíritos. Não é? Porque dissemos que a saúde é um estado de espírito, e nem todos partem com a mente tranquila, a consciência em paz. Então, o corpo espiritual se ressentirá dessa falta de saúde, sentirá dores como sentem os vivos, ou
os aparentemente vivos, porque nós somos vivos na aparência, e na realidade somos mortos-vivos. Não é isso? Somos mortos-vivos. Vamos pedir a Pai Joaquim de Aruanda, porque aqui nós não temos o preconceito contra os pretos velhos, os índios, os silvícolas, não é? Tanto quanto o padre que citei, Dom Bosco, e tantos outros padres que frequentam aqui desencarnados essa casa, como aquele do pescocinho dobrado, não é? Daquele paraibano, né? Com aquela cruzinha, Frei Damião, né? Que sempre está aqui conosco, desencarnado, né? Trazendo almas penadas, né? Espíritos sofredores, para aqui receberem os primeiros socorros na enfermaria espiritual da casa, não é isso? Então, vamos pedir a Frei Damião, vamos pedir a Sheila, enfermeira, amiga, filha do Dr. Fritz, desencarnada na Primeira Guerra Mundial. Vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, Cavalcante, não é? Que Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que pediu ao seu pai que queria estudar medicina, mas que a sua medicina fosse um sacerdócio, porque ele não queria cobrar como médico as suas consultas, e assim ele fez muito. Atendia de graça, porque achava que a medicina era um sacerdócio, e não a condição para ganhar dinheiro, porque hoje nós vemos que muitos querem ser médicos porque ganham muito bem, ou que ganham bem, né, os seus 10 mil reais para cima. Bezerra de Menezes achava que não. Bezerra de Menezes achava que a medicina, ele muitas vezes deu o seu anel de formatura para o pobre comprar o remédio, porque ele não tinha dinheiro para dar. Então dá o anel para que o pobre vendesse o anel e comprasse o remédio. Então chegava na farmácia, o farmacêutico reconhecia que era do Bezerra e via que aquele médico era só bondade, entrega ao Bezerra de volta o anel, eu lhe dou o dinheiro, ao farmacêutico dava, eu lhe dou o remédio, não é? Então pedi ao doutor Bezerra de Menezes, que dia 29 nasceu em 1831, na cidade de Riacho do Sangue, Ceará, não é isso? Hoje, cidade de Jaguaretama, não é? E que até hoje atende como espíritos enfermos que lhe pedem por misericórdia, em nome da Mãe do Mestre Jesus, a sua saúde. Nós vemos aqui pessoas se recuperando, como agora uns dias um suicida, né, que tomou, não digo o nome, viu? Tomou 2 vidros de chumbinho, não é? E que já está abrindo os olhos, já está falando. Então pedi ao doutor Bezerra, dê mais uma chance a essa alma, para que ele possa chegar aqui até nós, não é? E aproveitar desse manancial de que a vida é permanente, de que a vida é um presente de Deus, e que nós nunca mais devemos interromper o seu curso, a não ser que a vontade de Deus o faça naturalmente, não é? Então, paz e luz a todos, que o índio Pena Branca, com seu cocado de luz, com suas penas alvinitentes da cor da luz do sol, traduzindo a mensagem do Mestre Jesus, ou de Ananda, não é? Ou de Tupã, como chamam os índios, não, como queiram chamar o Divino Mestre Jesus, não é? Um pequeno Deus, não é? Sem ser o Deus maior, um pequeno Deus de tanta luz e tanta força, e foi capaz de dividir o tempo antes dele e depois dele, né? Então, que disse também: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até mais. Ora, se Jesus disse que nós somos deuses, podemos fazer o que ele faz e até mais, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha aí, de um pequeno grão de mostarda, se tiver uma fé autêntica e verdadeira, produtiva, com amor e paz, não é? Nós podemos fazer um pedido a uma alma boa, ou irradiar um bom pensamento através de uma prece, quantos males podem ser cessados naquele momento.
Então, que o Bezerra de Menezes, médico dos pobres, abençoe o lar e o coração de cada um de nós, né? E vamos esperar aqui o livro Dr. Bezerra, que virá ainda esse ano, acredito eu. Estou esperando aqui o editor Sérgio Carvalho, da Editora do Conhecimento, lá no interior de São Paulo. Vai conversando comigo e nós vamos ajustando, e esse livro virá a lume, porque o homem lá de cima quer. Já veio de André Luiz, vem esse doutor Bezerra e vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. A despeito mesmo até de alguns amigos espíritas do passado, né, que não botavam fé na nossa tão pouca mediunidade, né? Mas se nós não cumpríssemos o nosso dever, não seriam eles que iriam responder. Se nós não tivermos cumprido a nossa tarefa, seríamos nós respondermos perante a consciência de não termos feito o que tínhamos que fazer. Então é preciso que lá do sul do país, né, alguém venha e diga: é por aqui mesmo, e esses livros virão à lume. É por aqui mesmo que o Brasil terá conhecimento disso. Não é porque Bezerra, na sua simplicidade e na sua humildade, não procurou só um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Ele procura pelo país e pelo mundo uma frequência com que eles possam se harmonizar e ter condição de dar uma palavra de luz ao planeta Terra. Deus nos abençoe, obrigado pela companhia da internet. Nos encontraremos de novo na quinta-feira, se Deus nos permitir, não é? E vamos tomar aqui a nossa aguinha fluídica, não é? E pedir a Deus que vocês aí nas suas casas tirem da torneirazinha do filtro a água, bebam um pouquinho. E essa é a água da vida, né? A água da paz, é a água da verdade que nossa alma sofregamente procura, e que a doutrina espírita prometida por Jesus através de João Boanerges, que é o Consolador prometido, já está entre nós no Brasil e pouco a pouco estará na humanidade inteira através do país chamado Terra de Brasília ou Terra de Santa Cruz. O país mais espírita e espiritualista também da humanidade é o Brasil. Nós temos a nossa missão, a nossa mensagem de transformar o mundo para a paz, através de conceitos nobres de um cristianismo redivivo, reassumindo a sua função no terceiro milênio, onde a caridade, a piedade, a misericórdia, a bondade é o laréu dos cristãos de hoje, de ontem e de sempre. Grande abraço a todos. Um beijo na fronte de cada um, irmãos e irmãs, e nos encontraremos quinta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço, em nome da luz do Cristo. Amém. Obrigado. Peço licença a vocês para desligar. Sei que está bom aí para vocês, está bom aqui também para nós, porque a luz e a energia que vibra aqui na nossa mandala, né, no círculo da verdade, de harmonia, da qual nós tentamos participar à luz do Divino Mestre Jesus, fará com que essa semente possa brotar no coração de cada um e de cada uma, e a caridade será posta em prática. A caridade vos libertará, porque fora da caridade não há salvação. Pode ser católico, espírita, budista, ateu. Procure a caridade, porque não há religião maior pregada por Jesus que não a caridade. Até quinta-feira, se Deus nos permitir. Obrigado.